Voltando agora, fala empreendedor educacional. De novo, a gente está retornando aqui a nossa live, a nossa primeira live desse quadro, Professor Empreendedor. Então, fala, professor empreendedor educacional. Boa tarde para quem está retornando aqui conosco. E a gente vai dar continuidade aqui conversando com o professor Felipe, ok? Eu estou chamando o professor Felipe para a gente dar continuidade ao nosso papo. Vamos ver. Enquanto isso, o professor Felipe está entrando. Olá, professor Felipe. Eu Tudo vou dar bem, um print Fernando? aqui da tela logo de uma vez. Deixa eu printar aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Printa aí. A gente vai fazer esse print aqui para depois a gente colocar lá no nosso feed aqui para o pessoal comentar como é que foi a live de hoje. Ok? Tá dando para me Show, ouvir, show. Felipe? Tá ouvindo Eu bem? tô ouvindo, sim. Tá, beleza. Então, assim, o pessoal tá vindo aí devagarzinho. Manda aí para mim qual é a sua próxima pergunta. Então, aí seria uma coisa mais do fazer, né? Tô com curso online, tô autorizado, vou começar as minhas gravações com os meus professores. Eu gostaria de saber como é que funciona eu vou até juntar a pergunta, porque uma tem a ver com a outra. Como é que funcionaria a minha relação de trabalho com esse professor, né? O contrato é um contrato diferente do presencial. Durante quanto tempo eu posso utilizar, por exemplo, uma aula gravada desse professor no meu curso, se eu tenho que fazer uma renovação de direito de imagem, como que funciona esse trâmite especificamente? Entendeu? Na verdade, você fez duas perguntas aí para mim. Isso. Eu Acabei tenho, juntando. é. A primeira é sobre contrato de serviço, né? De Uhum, prestação de serviço. Então, assim, no universo online não é tão diferente do que no universo presencial, tá? E, em certa maneira, na situação de trabalho. Então, assim, alguns cursos preparatórios, você trabalha com o cursinho preparatório. Então, uhum. muitos cursos preparatórios trabalham com tipo freelance, né? Então, o professor vai lá, dá o recado dele e trabalha em função de prestação de serviço naquele período, com aquele número de aulas. Então, existe isso também, que é o MEI, né? O professor MEI. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho a luz do meu rosto, está muito claro. O que acontece? Existe o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Então, algumas empresas trabalham com esse formato. Então, aquele professor, e muitos professores também nem querem ter carteira assinada. Eu não sei se você tem esse problema aí na sua instituição. De vez em quando surge, mas o problema são as questões legais, né? Às vezes a gente não. Tem o professor que não quer ter, mas a gente precisa, Não, né? sim, mas aí depende. Se é escola, o curso, e aí vai Ah, depender. sim. Eu estou fazendo aqui de forma ampla, tá? Uhum. Vai depender, sim, de cada prestação do seu serviço. Na escola regular, que é o caso aí, você vai ter que ter, você é uma empresa, você tem vínculo, né? Você presta serviço, tem uma carga horária, então você vai ter aí esse número, determinado número de empregados, né? De professores, carteira assinada, fichado, em função disso. Então, o contrato é o mesmo, não é diferente. Até porque, vamos lá, você, quando vai trabalhar no EAD, é diferente do que você está fazendo hoje. Hoje você está fazendo assim, enxuga gelo, né? Esse movimento. Aulas online hoje, nesse período de pandemia, está tudo improvisado. Na educação EAD, existe uma estrutura, uma organização. Então, assim, você vai separar equipes. Então, isso é um dos primeiros princípios para o EAD. Você vai separar equipe. O que é separar equipe? Às vezes você tem professores excelentes na oratória, fala muito bem, explica muito bem, e você já está percebendo isso hoje, eu acredito, né? Tem professores muito bons no presencial, que ele fala muito bem, expressa muito bem, explica muito bem, ele é sucinto, ele é claro, ele é objetivo. Quando ele vai dar aula,
né, gravar um videoaula, o videoaula dele é bem sucinto, ele explica bem, ou seja, ele faz um roteiro de aula, que isso é uma técnica também, né? Todo professor ele tem condição de ser assim. Ele precisa ter uma técnica. E aí qual é a técnica? Ele precisa ter um roteiro. Então, existe aquela equipe que vai ter roteiro, que vai montar seus roteiros e vai fazer suas aulas gravadas, né? Isso é uma equipe. E é claro, Felipe, eu estou te falando aqui em um formato padrão, tá? Um formato sim. Agora, é claro que cada dono de escola, cada mantenedor, ele vai fazer de acordo com a sua realidade, tá? Não existe algo assim. Eu falei aqui, padrão que eu digo assim, um genérico, né? Tá? Um basicão. Padrão não, um basicão. Agora, padrão não existe, né? Então, existe um genérico. Então, você tem uma estrutura, um esqueleto. Mas você vai poder fazer alterações nesse formato. Então, qual o seu formato? É distribuição de tarefas, como a sua empresa já faz, né? Como você tem aí dentro da sua empresa. As pessoas responsáveis pelo administrativo, o corpo pedagógico, quem desenvolve essas apostilas, né? Eu acredito que você também deve trabalhar aí com a apostila, ou quem organiza determinados materiais, enfim, você tem frentes de produção. E isso agiliza e dá maior qualidade, né, o trabalho. Então, como você vai fazer no EAD? A mesma forma, você vai dividir seu corpo, né, de pessoal. Então, você vai ter professores que estão gravando as aulas, outros professores que estão fazendo as apostilas. Agora, você pode também optar do professor fazer de tudo um pouco. Eu não aconselho isso, tá? No EAD. Eu não aconselho isso. Eu aconselho você separar a sua equipe de acordo com aquilo que aquele profissional desenvolve muito bem, tá? E é claro que às vezes você tem excelentes professores, excelentes profissionais que não gostam de gravar vídeo e tem uma dificuldade extrema para isso, tá? Então nem sempre aquele professor que dá aula presencial, tá? Bem, ele vai ser um bom professor para gravar vídeo. Entendeu? Não sei se você está me entendendo isso. Eu sou Não, um desses. não sei se você está vivendo isso na sua escola, né? Então, quem está aqui na live, são poucas ainda pessoas que estão aqui. É claro que depois, quando for assistir no gravado, né? Mas quem estiver aqui nesse contexto, nessa realidade, coloca para mim. Porque geralmente é isso que acontece. Você tem, na educação à distância, um corpo de professor que ele vai cuidar das atividades, outro corpo de professores que vão acompanhar esses alunos. Agora, uma coisa aqui muito importante, pessoal, coloca aí para mim, aí me chama, bota o coraçãozinho, qual é a dúvida? O que acontece? A diferença, uma grande diferença que existe no EAD para o presencial, e às vezes você não parou para pensar nisso. Existem vários detalhes, mas um detalhe fundamental é o acompanhamento, tá? O acompanhamento é fundamental. E é por isso, na educação EAD, existe os tutores que acompanham os alunos, tá? Esse profissional é fundamental nesse processo. Por quê? Porque imagine, todos nós estamos em casa. Então, em casa, quando você tem que trabalhar em casa, relaxa, porque nosso corpo não está preparado. Nosso cérebro, ele só começa a entender que está trabalhando quando você ritual, você tem que mudar a sua rotina, tá? Então, isso é provado cientificamente. Então, como é que você vai fazer o aluno que está em casa? Imagine o aluno que estuda em casa. E todo mundo que faz faculdade à distância relata a mesma situação. Da dificuldade, você tem que ser uma pessoa muito centrada, que seja organizada, né? Que reserve um horário específico para estudar. Tá? Apesar de você ter flexibilidade de horário, mas você precisa fazer uma rotina. Tá? Então você precisa ter uma rotina. Ó, agora é meu momento de estudar. Então, reservar. E o professor que trabalha no online também, eu trabalho no online hoje. Eu tenho meu curso online, eu trabalho no online. Então, eu tenho que me policiar muito mais do que no presencial. Por quê? Porque eu tenho que dar atenção para o meu aluno.
eu tenho que ter um horário que eu falo, ó, desse horário de X a Y, eu tenho que me controlar nesse horário que eu dou atenção ao meu aluno. E às vezes eu ainda fico assim respondendo alunos à noite ou de madrugada, né? O aluno colocou lá, eu respondo, mas não é, o certo não é fazer isso. O certo é você ter o horário de X a Y para o aluno perguntar, que você vai ter um determinado horário para você estar acompanhando aquele aluno. Então, tudo isso é preciso, é necessário dentro do EAD. Então, não corre solto, não fica assim, né, solto. Apesar de achar, tem flexibilidade de horário, você vai fazer. Não. Você tem um corpo de profissionais que vai estar desenvolvendo as aulas gravadas, que vai estar fazendo as videoconferências, que estão preparando o material para a plataforma, tá? E um material de grande qualidade para você ser referência nesse mercado. Senão você vai ser mais um no meio da multidão, tá? E qual é a diferença? É você ter o seu diferencial, é você ter seu DNA. Eu costumo falar DNA porque eu sou bióloga também, né? Então tudo é DNA. Meu marido que fala, Cileia, você só viu falando DNA, Cileia. Calma, isso aqui não é aula de biologia, não. Mas é essa característica, né? Porque cada um de nós temos a nossa característica, a nossa individualidade. E uma instituição de ensino, né? Quem trabalha com a educação tem que ter o seu diferencial, tá? E tem que divulgar esse diferencial também. Não só guardar, né? Porque você tem uma joia, você guarda, quem vai te dar valor? Então, é da visibilidade. Então, quando você vai para o online, você não vai só fazer seu curso online. Você vai aprender também a vender esse curso online, alcançar gente no Brasil todo ou até fora do Brasil. Então, você já imaginou quantos brasileiros que estão fora do Brasil poderiam estar sendo atendidos, né? No online, por exemplo? Né? Tem pessoas que estão fora do Brasil e estão tendo dificuldade com a língua lá naquele país, mas querem continuar os estudos e podem dar continuidade através do online. Então, tudo isso é possível dentro do universo online. Então, é por isso que muitas pessoas, muitos profissionais da educação que estão entrando no online, estão se destacando no online, estão conseguindo impactar muito mais vidas, e com base nesse impacto de vidas, e eles conseguem estar monetizando muito mais do que no ambiente físico. E algo que é maravilhoso na sua área é você dar possibilidade de pessoas que moram no interior do Brasil, por exemplo, que nunca teria acesso a um curso preparatório para concurso, né, para determinado concurso, e que não tem recurso humano, recurso mesmo humano, professores preparados ali para aquele tipo de concurso, e você pode estar alcançando. Né? E eu dei um exemplo logo no início, né? Lá na primeira live que a gente começou. Por exemplo, Colégio Naval com meu filho. Um menino lá do Amazonas falando que lá não tem cursinho com o mesmo nível que tem aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, para ele poder estudar lá foi muito mais difícil, muito mais complexo para ele. E eu acredito, imagine o que esse menino deve ter passado para conseguir resultado e entrar no concurso, né? Sem ter um preparatório voltado, sem ter as matérias, sem ter todo esse direcionamento para esse tipo de prova, que é uma das provas mais difíceis do Brasil, né? Que coloca só 120 crianças para dentro, 150, né? 190, ou seja, é menos de 200 alunos, né? A nível Brasil. Então a disputa é altíssima, assim como outros concursos militares, como é difícil. Então, quando você tem um preparatório de boa qualidade e através do online e você possibilita o conhecimento chegar do outro lado, isso é formidável, né? Qual é o preço de um curso desse? Entendeu? Então, às vezes, assim, para quem você que está em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que tem um mercado super disputado aí, né? Às vezes, de concorrência, quando você vai para o online, você já imaginou quantas pessoas querem o seu curso e estão dispostas a pagar o preço que for? E aí, eu falo isso aqui porque algumas pessoas têm uma cultura de achar que ter um curso online tem que ser mais barato. E não é isso, tá? Ter um curso online não é mais barato.
Pelo contrário, porque se você colocar para o seu cliente, né, para o seu aluno, e é isso, é muito importante aqui, você como um empreendedor e que vai vender o teu curso, você mostrar para essas pessoas que com o online elas estão economizando no deslocamento, tá? Ela não vai gastar dinheiro de passagem, ela não vai gastar dinheiro de combustível, tá? Ela vai evitar ter risco na rua, né? De acontecer um acidente, enfim, quantos riscos você pode estar tendo nesse deslocamento, né? Sem falar o tempo que você estaria dentro de uma condução nesse deslocamento, estaria fazendo o quê? E você na sua casa está fazendo o quê? Né? Quanta coisa você pode estar fazendo nesse período? Sem falar que você evita esse deslocamento, idas e vindas, e sem falar que você vai ter maior flexibilidade de horário. Então, você vai ter uma plataforma com as suas aulas ali disponíveis e pode assistir em qualquer momento. Mas um diferencial que muitas plataformas hoje que existem no Brasil, que faz esse trabalho do online, e às vezes falham muito, principalmente nesse mercado do concurso público, né, e de concurso para militar, é o acompanhamento. Então, o diferencial hoje, né, do online é o quê? O acompanhamento. Então, você já imaginou qual o teu diferencial nesse quesito? Pode ser qualquer professor para estar acompanhando? Não. Tem que ser aquele professor que ele tem amor, tem paixão de ensinar. E que ele pega aquele aluno que tem o carinho de pegar aquele aluno, que aquele aluno está procrastinando, porque muitos alunos no online procrastinam, tá? Isso é uma realidade do online. Então, você fazer com que aquele aluno não procrastine. Você tem que ter um jogo psicológico muito grande, né? Uma preparação psicológica para você trazer aquele aluno todo momento para ele se envolver e ele conquistar o resultado. Então, estar no online tem esse movimento. Quando você consegue ter isso, você se destaca no mercado e ninguém te segura. Entendeu? Então, aqui é mais uma diquinha. Mais uma dica. Falo muito, mais uma pergunta. E a questão dos professores, como eu falei, do direito de imagem, essa questão é, da prática, se quando tu faz as videoaulas, tu gravou, tu vai acertar um valor e tudo mais, só que por qual período, como que essa renovação é feita, se o professor não autorizar depois, você perdeu aquilo, tu tem que produzir novamente o material, enfim, como que funciona essa questão? O que acontece? Né? Essa situação de contrato, né, é uma coisa, né, é importante, e o direito de imagem é outra coisa de grande valor. Então, assim, o que acontece com o direito de imagem? É importante que você amarre isso como um produto, tá? E não como uma prestação de serviço momentâneo. Porque aquele professor, ele foi lá, ele gravou aquela aula e gerou o quê? Um produto, tá? Então, ele vai ter que te dar o direito de imagem vinculado àquele produto, ok? Eu não sei se você está entendendo. Então, assim, é como um pedreiro. Ele foi pago para fazer um muro. Depois que ele fez o muro, O muro ele é vai meu. fazer o muro. Ele fez aquele muro, aquele produto. Então, é aquilo. Então, se eu gravei uma aula para você desse produto aqui, desse curso, é seu curso. Ele te deu o direito de imagem para aquele curso. Entendeu? Então, vincular o curso. Agora, você começar a pegar aquelas aulas do curso e fazer um monte de picado em outros cursos, aí é algo que você tem que pensar. Se vale a pena, se não vale, aí você muda o formato, tá? Agora, o direito de imagem eu vincularia à produção, porque aí você não tem porquê, entendeu? Então, assim, aquele professor, ele está dando o direito de imagem dele em todos aqueles produtos, né, que ele gerou, independente de prazo. Agora, é claro, tem algumas aulas que ficam ultrapassadas. Então, você vai acabar tendo que regravar muitas aulas porque fica ultrapassada, fica maçante. Às vezes, aquele aluno faz um concurso naquele ano, aí não passou, aí faz mais um ano, faz outro. Aí ele fala, não quero mais saber, não, é a mesma coisa, o mesmo curso. Aquele professor é chato, eu não gosto daquela aula, entendeu? Então, às vezes, isso pode ser negativo para a sua instituição.
entendeu? É bom você ficar atento também a essas coisas. Porque muitos cursos também perdem aluno por conta disso, tá? Que fica aproveitando material ultrapassado, né? Você deve conhecer vários que seguem essa linha, Uhum. pega aquela apostila, a apostila já está quase andando sozinha, porque é a mesma coisa, mesma coisa. Mesma... Os alunos que já fizeram aquilo não aguentam nem olhar para a apostila, porque é a mesma coisa. Então, assim, é claro, você vai bater aquelas questões que é importante, sim, né? Vai mostrar para o aluno que é importante, sim. Mas se igualzinho, 100%, se torna maçante. Então, é importante estar oxigenando o seu material. E aí também no material não só impresso, mas no material também gravado, tá? Agora, é claro, não vai ficar gastando dinheiro, faz o material e depois grava de novo. Esse professor também ficar barganhando, né, direito de imagem sempre, não existe isso. Então, você vai vincular um termo de direito de imagem. Você que está no curso Empreenda na Educação, tem lá dentro o direito de imagem. Você vai procurar lá nos modelos de documentos, tá? Tem um bônus modelos de documentos, você vai lá e você vai encontrar esse de direito de imagem, tá? E aí você utiliza, lá vai vir, você vai especificar quais são os vídeos, para qual finalidade, vai apenas mudar esse quesito, tá? Então isso é bacana, isso é importante. E você tem que fazer isso, porque eu já vi agora, nesse momento que nós estamos vivendo, professores fazendo contato comigo justamente perguntando sobre essa questão. Porque ele não autorizou o vídeo ser colocado no YouTube, colocar no público do YouTube, e o dono da instituição de ensino estava fazendo isso, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que ficar aí atento com essa questão. Entendi. Até pegando esse gancho aí, tu me despertou uma dúvida sobre o que eu estou fazendo nesse momento. Os professores, a gente está alimentando uma plataforma através de videoaulas, aulas ao vivo, lives como essa que a gente está fazendo aqui, onde o próprio professor está fazendo essa alimentação, né? Para ter uma interação com o aluno e tudo mais, manter aquele vínculo que é bastante importante nesse momento aí, para o aluno não se sentir sozinho, como você mesmo falou. Seria necessário também algum tipo de direito de imagem agora para resguardar a empresa, alguma coisa nesse sentido? Ou nesse caso não? Sim, sim, com certeza. Entendi. Tá? Com certeza. Porque ele tem vínculo com você para trabalhar no físico, não no online. Tá? Você não fez esse tipo de documento no início do ano, quando fez o contrato com ele, porque você não estava preparado para esse momento. Então, agora, nesse momento, você tem que se preparar sim e deixar também claro nesse termo. Por isso que eu acho que é o seguinte, Felipe, a gente, como empresário, a gente também tem que se colocar no lugar do outro também, do professor, tá? Então, assim, até porque antes de ser empresário, nós somos professores, né? Então, assim, isso é muito bom. A equipe começa a te olhar como um empreendedor que se preocupa com ele, né? Que está ali atento com ele. Então, assim, quando você fizer esse documento e fazer as suas alterações, sempre se colocar no lugar do outro, dá para ele segurança para assinar aquele documento. Então, assim, olha, esse documento aqui você está assinando para se respaldar, né? Respaldar a sua imagem e eu também, entendeu? Por quê? Porque eu não sei, hoje todo mundo é muito legal, é bacana, é amigo, mas amanhã pode haver um aborrecimento da pessoa deixar de ser seu amigo, Uhum. entendeu? Então, isso é para ambos os lados. Então, você tem que acordar simplesmente isso. Ó, essas aulas foram pagas para você dar aula para os alunos, né, nesse período, e eu estarei utilizando esse material para esse destino. Tá? Isso pode ser acordado. Agora, se você falar assim, não, eu quero utilizar essas só as aulas que você está dando hoje para outros objetivos, e que você dê clareza isso também no documento. E aí a pessoa que te autorizar, ela está te autorizando e acabou a história. Não tem que reclamar mais sobre esse assunto. Tá? Mas deixar isso claro no documento para no futuro a pessoa falar, não, ele não especificou isso, que ele estaria usando essas minhas imagens agora e para o futuro. Entendeu? Porque para esse professor, imagine também, se coloca no lugar dele, ele vai falar assim, o Felipe vai me tirar.
Ele vai me tirar da escola. Ele já pegou minhas imagens, agora ele vai me dispensar. Então, ele também pode estar acontecendo, correndo isso na cabeça dele. Né? Ó, ele vai me tirar. Então, quando você acorda, olha só, essa imagem tua aqui, a gente vai utilizar essas aulas, mas se a gente for utilizar para outras aulas, eu posso vir a te solicitar isso e a gente pensar num preço. Isso é justo, né? Agora, se você falar, não, eu vou usar agora e depois no futuro, a pessoa vai, ó, ele tá de má intenção, entendeu? Né? Ou você assina lá de forma genérica e depois você fala que não. Aí você vai responder na justiça. Com certeza essa pessoa vai te processar. Então é importante a clareza no documento, evitar isso e ter esse certo cuidado. Que aí a pessoa pode ficar chateada e até você perder um profissional que é bom para a sua escola por conta de uma coisa que, né, foi tão gerou tão pouco caixa que não vale a pena, entendeu? Então é importante dar essa clareza para você também se calçar como um empresário, né? E não ter surpresinha depois. Que todo mundo é amigo, né? Eu costumo falar, todo mundo é amigo, até o primeiro conflito, né? E isso acontece muito na educação. A gente percebe isso. Eu tenho uma carreira aí na educação, mais de 25 anos, eu já vi pessoas se estressarem por tão pouco coisa, né? E perderem profissionais excelentes e até hoje não se falarem por uma coisa assim banal. Então, infelizmente, isso acontece na vida e a gente tem que tomar cuidado quanto empresário para depois não sofrer aí um problema. Show, show. Tá? Tranquilo. Tá E aí? ótimo. Tô- Tá show, tá show. Bateu aqui todos os pontos, todos os quesitos. Que ótimo, que ótimo. E é isso, tá? Então, quem ficou aqui com a gente na live, coloca aí hashtag Decole na Educação, que esse é o nosso objetivo. Nossa missão hoje é fazer você, que está me assistindo, é decolar na carreira. E deixar, né, ser empregado, né, Felipe? A gente está aqui fazendo uma corrente de empreendedores, de professores que estão aí, que amam o que fazem, né, que trabalham com o que gosta, mas que coloque hoje, né, o pé na estrada do empreendedorismo educacional e comece a se monetizar nessa carreira que escolheram, né, e comece a ter outra qualidade de vida também, né, tendo condição de fazer aquilo que sempre sonhou, que sempre gostou. O Felipe, eu tenho certeza, Felipe, fala aí um pouquinho. Você, como empresário, né, hoje, né, você estava dentro de uma metodologia de ensino, às vezes você tinha algumas coisas que você não concordava, né? E hoje o que que Não, com você tem? Hoje certeza. você tem um. Hoje eu tenho autonomia de fazer dentro de um planejamento que tu tem que seguir aí, de certas diretrizes, mas tem uma liberdade maior de poder fazer o que eu acho que é o certo, o que a minha equipe concorda que é o certo e tudo mais. E tu não fica tão engessado quando tu tem um patrão, né? Que às vezes é você que está ali na linha de frente, é você que sabe o que fazer na maioria dos casos, né? Mas quando você tem um patrão por trás ali que trava certas coisas, mesmo sem ter, quando não é aberto a ouvir ideias e tudo mais, você pode ter um patrão que te dá essa liberdade também, que valoriza a sua ideia e tudo mais, isso daí é um ponto. Eu, inclusive, tento buscar ser isso, todo mundo que trabalha comigo, eu tento dar voz e para poder justamente crescer, melhorar. Se é algo que é bom, vamos tentar, vamos buscar tentativa, então nem tentamos. Mas tu ganha realmente uma liberdade muito maior do que sendo empregado. Deixa eu printar agora aqui a tela. Pessoal, onde que cai a live? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, meu Deus. Foi. E aqui o Facebook, eu acho que terminou. Vou terminar aqui, fechar. Tchau, pessoal do Facebook. Estou fechando aqui a live do Facebook. Estou fechando lá a live do Facebook. E quem está aqui comigo no Instagram, tá? Pessoal, muito obrigado. Quem ficou aqui comigo, coloca aí suas perguntas para o próximo, né? Fala Empreendedor Educacional. A próxima quarta-feira, às 16h30, a gente vai estar com outro empreendedor, com novas perguntas, com outros esclarecimentos aí sobre o mercado educacional. E hoje, às 21 horas, a gente vai estar falando sobre
a educação infantil, né? É um desafio aí de pessoas que têm creche, né, e trabalham com a educação infantil. O Felipe também tem criança pequena. E a gente sabe que esse empreendedor ele já é limitado com algumas questões, né, para a situação de ampliação para a educação EAD, né, que é mais complicado, mas isso não quer dizer que ele não possa ter o seu diferencial também. Então, hoje, à noite, às 21 horas, a gente vai estar falando sobre isso, o diferencial na educação infantil. Eu faço convite aqui para o Felipe, que eu tenho certeza que o Felipe também tem pretensão de investir na educação. Sabe que isso daí é um Fonte, sonho, próximo passo. fonte de renda. Então, ó, fica com a gente, Felipe, é 21 horas. Eu vou estar trazendo uma pessoa, uma artesã, e a gente vai estar trocando experiências para ter um diferencial na creche e passar esse período de pandemia, de isolamento, com bastante criatividade, tá? E possibilidades de fazer um diferencial lá na creche, né? Trabalhar com berçário, com a educação infantil, com esse diferencial e ter sucesso no mercado também, tá? Forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau. E até às 21 horas. Tchau, Felipe. Obrigada aí. Obrigado aí pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um beijo. A gente está despedindo do Felipe aqui. Um beijo para todo mundo. E coloca aí hashtag Decole na Educação. E printa aqui a tela, tá? E coloca aí para mim nos comentários, que a gente vai colocar o que achou dessa live, o que você gostaria de saber mais, né, em relação aos empreendedores educacionais, quais são as dúvidas, o que você pode estar fazendo aí de diferente no seu estabelecimento de ensino. Tchau, tchau, empreendedores.